Então, o que o Diano tem que conhecer? O Diano. Porque o Diano de hoje, ele já é o resultado de uma concepção. Se você vive no meio, ou seja, se você vive num lugar onde as verdades são ser naturalista, você será naturalista. Se você vive num meio onde as verdades são ser urbano, você será urbano. Você fica construído. E aí você diz que gosta, não conhece outra vida. Já teve uma época que eu disse que para programar a mente, você precisa fazer exatamente o contrário de tudo que você faz. Porque você está programado para ser. Não é? Uma coisa interessante é que você analisando pelo aspecto do presente ser completo em si, e do próprio presente mostrar também para você a ideia de que houve um passado e a ideia de que haverá um futuro, mas que isso ainda assim é presente, quebra, pelo menos na minha cabeça, o sentido de causa e efeito. Então, se só existe o presente, não tem sentido eu acreditar que existe causa e efeito. Não existe causa e efeito. Não existe que existe causa e efeito. Mas quando Você aqui! Não, eu nunca disse. Eu não disse que você disse. Não, eu disse, porque já ditava aqui, a cabeça já ditava. Não existe causa e efeito. Se só existe o presente, como é que pode haver causa e efeito? E aí, quando você diz para mim, por exemplo, do Adriano conhecer o Adriano, e do Adriano conhecer, vamos assim dizer, as estruturas que eu deixo rodar, porque eu estou programado a isso. E aí vem a ideia de me conhecer e perceber essas estruturas, o que eu vejo também é que não existe opção. Não existe um livre-arbítrio para isso. Quando eu constato que existe uma estrutura, ou quando eu constato que eu estou programado em um determinado aspecto, e eu consigo perceber que existe uma programação naquele aspecto, isso aconteceu simplesmente. Isso não é da minha vontade. Isso simplesmente aconteceu fora do meu livre-arbítrio, e eu não acredito em livre-arbítrio, porque eu não acredito e não deixo de acreditar, porque não faz sentido. Ah, bom. Você já disse. Não faz aconteceu fora do meu livre-arbítrio, mas eu não acredito em livre-arbítrio. Se você ainda tem a raça que tem coisa fora, você acredita. Mas não acreditando, não acreditando. Pois é. Porque não faz sentido. Um acreditar não acreditando ainda é acreditar. Sim, mas não faz sentido. A gente estava conversando, por exemplo, do restaurante. Ainda é acreditar que existe um livre-arbítrio. Mesmo que não seja assim. Sim. Eu não estou negando não que existe. Eu não estou negando que eu não existe livre-arbítrio. Eu não vou falar para você continuar falando. Eu não vou falar o que ele vai falar, não existe livre-arbítrio. Ele falou umas 3, 4 vezes. E ainda nós conseguiu acabar com isso. Poxa, o que é um livre-arbítrio? É uma ideia, faz parte do conjunto presente. Que é, o que é essa ideia livre-arbítrio fala do que é livre-arbítrio? Fala que é o direito de escolha. Livre escolha. Certo? Quem é a causa primária de todas as coisas? O tal de Deus. Deus. Deus tem livre-arbítrio. Então não existe livre-arbítrio. Deus não faz o que... Deus não escolhe o que fazer. Faz o que tem que ser feito. A máquina. Vou te usar partiu com máquina. A máquina não escolhe o que faz. A gente já tinha falado sobre isso. Não existe livre-arbítrio. É porque se não adianta dizer não existe livre-arbítrio, vocês morrem do coração. Então a primeira coisa nós dizemos, não existe o livre-arbítrio do ato.
Mas existe o livre-arbítrio do Aí eu perdi o Brasil. E pelo menos eu perdi tudo nessa vida. Deixa eu falar uma coisa com vocês, muito sério. Eu aconselho vocês ouvirem as duas últimas conversas, principalmente a última conversa da festa de Nossa Senhora. Me ouvir de novo, me ouvir de novo, me ouvir de novo. Nós está entrando não quero falar lugar, mas nós está entrando num campo muito complicado. A moça deve lembrar qual foi a conclusão que todos chegaram lá do que eu falei. Você já é tudo, tem tudo que precisa ser. Ou seja, você é. Na camisa dela. Além disso, o universo é. Sabe, quando você pensa num universo que pode ser ou pode não ser, isso, aquilo ou aquilo outro, você entra num mundo onde as pessoas, os espíritos e o próprio Deus fazem o que quer. E você entra, sim, no caos. Porque quando você tem mais de uma mente agindo, é o caos. Porque não existe duas mentes que queiram a mesma coisa ao mesmo tempo. Gênio nenhum. Então, tudo, nada pode ficar ao acaso, ao léu, ou à escolha de alguém. E se nada pode ficar, nada poderia ser diferente do que é. Porque escolher entre duas realidades, escolher uma. Isso quer dizer que poderia ser outra. O universo é. Não há o que discutir sobre ele. Não há o que se falar sobre ele. O que ele é. É o quê? O que é. Sabe, toda a busca de querer entender o universo está milhão de anos-luz da sua compreensão mental. Mas se você tem a ideia, você consegue conceber o que fez, está lá acima, vendo a terra aqui embaixo? Onde você não vê pessoas, nem pontos, nem comida. Você só vê uma bola. Se consegue conceber, você ver essa realidade e dizer, eu sou dali de baixo. Sabe, ali tem uma estrada onde eu ando com o meu carro. Essa estrada, que agora eu percorro com meus olhos em um segundo, eu levo 10 horas para fazer. Você consegue imaginar isso? Não. Vocês não conseguem. E é isso que você precisa entender. A mente humana é extremamente pequena. Ela mal consegue compreender o que está aqui. Dirá o que eu me der. Moço, não rolou. O que está acontecendo dentro da casa agora? Não chega a saber o que acontece no universo. Você quer saber o que acontece em planetas que os olhos de vocês nunca colocaram os olhos? Não você, não estou acusando você. Eu estou falando do ser humano,
a busca do conhecimento humano. Sabe? Então vocês estão querendo descobrir como o universo se formou. Sem nem saber o que tem no universo. Só com elementos da Terra. Então a Terra foi a origem do universo? Será que não existem outros elementos químicos que nessa explosão, só para usar o exemplo de vocês, foram para o outro planeta e não vieram para cá? Mas não, vocês não conseguem. Não conseguem que lá pode ter outros elementos que não tem aqui, apesar de terem ido à Lua e trazido pedra de elementos que não existem aqui. Aqui está escrito coisa. Fala elementos que não pertencem aqui, mas ainda querem saber se Plutão é igual aqui. Eles querem saber, não, afirmam que é. Sabe, naquele planeta não pode ter vida. Quer dizer que toda a vida depende do oxigênio? Será que não existe uma forma de vida que precise que use outro elemento a não ser o oxigênio? Sabe o que é isso? Volto a dizer, eu não estou falando com você. Falando com a humanidade. Isso é falta de Deus. Na verdade, a humanidade se diminuiu com Deus. Porque os senhores da lei prometeram em nome de Deus uma vida tranquila, com todos os seus sonhos e desejos realizados, com abastança, sem morte. Isso nunca aconteceu. Aí se desiludiram com esse tal de Deus e foram buscar ciência como Deus da sua vida. E aí passaram a tentar entender esse universo. Aqui, tu volta a dizer, vocês não sabem o que chamam, vocês são estruturas do passado. Aqueles que se diziam espiritualistas, naquela época, mesmo que não tivessem esse nome, fugiram dessa ideia de entender materialmente. Aí foram criar a ciência espiritual para entender uma ciência espiritual que eles não sabem nem o que é espiritual. Você pode escrever tratado sem saber primeiro escrever. E sem ter a base do que vai ser escrito, né? Compreenda isso. Sabe, toda essa discussão sobre se existe, se não existe livre-arbítrio, o que você precisa, por isso eu recomendo fortemente ouvir essa última conversa. Ela sabe, eu falei isso lá. Porque ali nós chegou à conclusão. Você é. Nunca poderá deixar de ser e nunca será outra coisa. Não há nada aqui entendido ou compreendido. Eu disse a todas as bocas. E nós vivemos o que você tem que viver. Seja tudo que você pode ser. Tudo que você imaginar ser. Que você já é. Compreendeu agora? Ao ponto que você chega quando para de buscar? Quando para de buscar, você passa a ter. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.